Caros irmãos, queridas irmãs, o Domingo de Ramos inaugura a Semana das Semanas, a grande semana, a Semana Maior, a Semana Santa, na qual nós celebramos o mais importante mistério da nossa fé, o mistério da nossa redenção, da nossa salvação. Cristo nos redimiu, portanto, Ele nos libertou da escravidão, Ele pagou o preço da nossa liberdade, Ele pagou a nossa dívida com o seu sangue preciosíssimo. Outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Éramos ovelhas desgarradas e fomos reconduzidos ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Pastor. Por isso essa semana é tão importante e ela começa com a celebração da entrada de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal. Esta é uma festa da realeza de Cristo. E ao mesmo tempo, o Domingo de Ramos é também o Domingo da Paixão. No próximo domingo, nós estaremos celebrando a Páscoa da Ressurreição. E hoje nós estamos celebrando a Paixão de Jesus. O domingo é a nossa Páscoa semanal. Domingo vem da expressão latina dies Domini. É o dia do Senhor. É um dia consagrado a Ele, porque é o dia da sua ressurreição. Desde o domingo de Páscoa, a igreja se reúne todos os domingos para celebrar a Eucaristia, para celebrar o mistério pascal de Cristo, a presença viva de Jesus ressuscitado no meio da igreja. Por isso todo católico deve participar da missa todos os domingos, sem exceção, não apenas no Domingo de Ramos, mas em todos os domingos, porque o domingo é a nossa Páscoa semanal. Missa nós temos todos os dias e toda missa tem um valor infinito, porque é a atualização, é a renovação do único sacrifício de Cristo na cruz, é o sacrifício que nos salva. Porém o domingo é o dia do Senhor, é um dia consagrado a Ele. Se é consagrado a Ele, não nos pertence, é dele, nós devemos guardá-lo. Então por isso os primeiros cristãos já diziam: sem o domingo não podemos viver. O domingo é o sol da nossa semana, da nossa vida. Um domingo sem missa é uma semana sem graça. É ali que nós obtemos a graça de Deus para a nossa semana, para a nossa vida, na Eucaristia dominical, celebrando a nossa Páscoa semanal. Mas também nós temos a celebração anual da Páscoa. Uma vez por ano, a igreja celebra de modo solene os mistérios pascais, no Tríduo Pascal. E o Domingo de Ramos inaugura essa semana que é a mais importante para nós cristãos, para nós católicos. Ali na cruz se manifesta a realeza de Cristo, a divindade de Cristo. Na cruz acontece a elevação, a glorificação de Cristo. Por isso, a missa hoje
começa falando do triunfo da realeza de Cristo, quando ele entrou em Jerusalém. E ele foi a Jerusalém sabendo que ele não sairia vivo daquela cidade, que ele seria crucificado. E é justamente aí na cruz que se manifesta a divindade, a realeza de Jesus. Outras vezes quiseram coroá-lo rei. Por exemplo, após a multiplicação dos pães, queriam coroar Jesus rei. E Jesus sempre escapava, Jesus sempre se escondia, porque ele devia ser glorificado na cruz. Ali sim, ele manifesta que é rei, que é Senhor, que é Deus. Porque Deus é amor e ali se manifesta o amor de Deus por nós. Ele que nos amou até o fim, Ele que nos amou ao extremo da cruz. É o amor na sua forma mais radical. É o ponto alto da manifestação do amor. Então, ali, olhando para Jesus crucificado, nós entendemos como aqueles centuriões romanos entenderam. Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Também nós prestamos atenção que na oração de hoje, na oração coleta da missa de hoje, a igreja nos faz rezar assim, que nós queremos aprender esta lição de humildade que o Senhor quis nos dar na sua paixão. É um ensinamento, um exemplo que nós devemos seguir. Nós pecamos por causa da nossa soberba. O pecado dos nossos primeiros pais foi um pecado de desobediência e de soberba, de orgulho. E esse tinha sido também o pecado de Lúcifer. Satanás disse: não servirei, ou seja, não obedecerei a Deus, não me submeterei à sua vontade, não amarei a Deus, não servirei a Deus. E ele diz para os nossos primeiros pais: sereis como deuses. Então, tanto o pecado de Lúcifer quanto o pecado dos nossos primeiros pais é um pecado de desobediência e de orgulho, de soberba. Eu quero me emancipar de Deus, eu quero ser dependente de Deus. Eu é que determino o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Quantas vezes nós vivemos assim, como se fôssemos deuses, como se nós fôssemos imortais, como se nós não fôssemos morrer. Essa é a raiz do pecado. Então Santo Agostinho diz assim: se nós caímos por desobediência, por soberba, qual era o remédio que Deus devia usar para nos curar dessa doença, dessa enfermidade? O remédio não podia ser outro a não ser a obediência e a humildade. Esse é o exemplo, essa é a lição, o ensinamento que Jesus nos dá na sua paixão. E a oração da missa de hoje, então, pede que nós aprendamos essa lição. Jesus que nos diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A carta aos Filipenses que nós escutamos na segunda leitura de hoje diz: sendo ele de condição divina, sendo ele igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo e se fez homem, e foi obediente por nossa causa até a morte e morte de cruz. Então, a sua humildade que fez com que ele se esvaziasse de si mesmo
e fosse depois obediente até a morte, para nos curar de nossas rebeldias, de nossas desobediências, de nossos caprichos, porque nós tantas vezes queremos impor a nossa vontade a Deus, não nos submetendo a Ele, não servindo a Ele, assim como Lúcifer, assim como Satanás, assim como os nossos primeiros pais. Eu sendo homem, eu sendo mortal, sendo uma criatura, quero ser Deus. E Deus se fez homem. É o remédio contra a nossa soberba, contra a nossa desobediência. Quando nós escutamos esses relatos da paixão, talvez nós nos sintamos indignados. Mas como é possível? Que maldade fizeram os judeus, os romanos, mas que gente de coração duro, que covarde esse Pilatos, que sabendo que Jesus era inocente, ainda assim o condenou à morte. E aqueles sacerdotes, e aqueles fariseus, e os discípulos que fugiram, e Pedro que negou Jesus, e Judas que traiu Jesus. Mas que crueldade a daqueles soldados. No entanto, nós sabemos, já o profeta Isaías tinha dito, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas nós fomos curados. Deus fez cair sobre ele as nossas rebeldias. Ou seja, não foram os judeus nem os romanos que mataram Jesus. Eu matei Jesus, você matou Jesus. Por causa dos nossos pecados que Ele carregou sobre si e cravou na cruz, para nos libertar, para nos salvar da cruel escravidão do demônio. Por isso é que há 40 dias, hoje faz exatamente 40 dias que começou a quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, e nós fizemos então o propósito de durante estes 40 dias, nos mortificarmos, para matarmos o homem velho, a mulher velha, matarmos em nós o egoísmo, nossas paixões desordenadas, más inclinações, nossos vícios, pecados, para sermos crucificados com Cristo e ressuscitarmos com Ele. Quaresma é um tempo de exercício espiritual. Agora chegou o momento. Na Semana Santa nós nos dispomos a seguir Jesus. Jesus está tomando o caminho do Calvário. Nós o vemos tomando o caminho do Calvário. E nós que somos a sua esposa, a igreja, prontamente o seguimos. Porque o nosso desejo é nos tornarmos uma perfeita cópia dele. Uma perfeita cópia de Jesus, outros Cristos, mansos e humildes de coração como Ele, obedientes a Deus como Ele, amorosos como Ele. A vida de Cristo não foi senão vida de amor e de sacrifício. Então também a nossa vida deve ser vida de amor e sacrifício. Uma vida doada, uma vida entregue por amor. A primeira leitura de hoje é um trechinho do Cântico do Servo Sofredor de Isaías. Jesus se fez servo por amor e sofreu, porque amar neste mundo é sofrer, é se sacrificar. Nós morremos pela mortificação, pela penitência, pela oração, pela caridade, a fim de não mais vivermos para nós mesmos, mas para Ele, que morreu por nós e que ressuscitou, que deu a vida por nós. É tão importante nós entendermos que a morte de Jesus não foi um acidente, não foi um erro de percurso. Foi para isto que Ele veio.
Jesus morreu livre e voluntariamente. Vejam só um detalhe do evangelho que nós escutamos da paixão, que quando Jesus estava sendo crucificado, os soldados ofereceram para ele uma bebida, vinho misturado com fel. Essa bebida era uma espécie de analgésico, para que Jesus ficasse dopado e assim ele não sentisse tantas dores. Soldados ofereciam aos condenados essa bebida. Então Jesus ficaria meio inconsciente, dopado ali, anestesiado na cruz. O texto de São Mateus diz o quê? Que Jesus provou a bebida, mas não quis bebê-la. Rejeitou, cuspiu fora. Porque Jesus queria estar consciente até o último momento. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Por isso a morte de Jesus não é apenas um assassinato, um deicídio, matamos Deus, mas é uma entrega voluntária, livre, amorosa, é um sacrifício, é uma oferenda. Jesus estava consciente. Ele mesmo, quando os soldados vieram prendê-lo lá no Jardim das Oliveiras e os discípulos quiseram protegê-lo, Jesus disse: deixem, é preciso que se cumpra o que está escrito na Escritura. Eu poderia dar um sinal e Deus mandaria milhares e milhares de anjos para me defender, para impedir a minha prisão, mas é preciso que tudo se cumpra. Deus quis nos dar esse grande exemplo de amor, de humildade, de mansidão, de obediência, e é isso que nós temos que aprender. Ali, quando Jesus morreu na cruz, as pedras se partiram, a cortina do santuário se rasgou, celebrando aqui a paixão de Jesus, sua morte, por amor a nós. Também o nosso coração deve se rasgar, se partir, e a graça de Deus há de nos dar o desejo de corresponder melhor aos seus estímulos, à sua graça, ao seu amor. Não mais queremos ser deuses, ao contrário, sermos humildes e obedientes como Jesus, e assim Ele nos vai conceder uma participação na sua vitória, no seu triunfo, na sua ressurreição. Assim nós nos tornamos de fato participantes da natureza divina. Que o Senhor nos ajude a viver bem esta Semana Santa, celebrar com devoção, com piedade, os mistérios da nossa redenção, da nossa salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.